Boa noite, pessoal do tênis de mesa virtual do Brasil, Zil, Zil. Dois jogos restantes essa noite na nossa sessão aí de jogos do Rachão de outubro 2025. Estamos na fase já final, quartas de final, duas quartas de final da categoria A. A primeira agora Rinozawa contra Lucas Burkani e depois o TED às 9h30, né? O TED contra o Gibitar. E os vencedores desses dois jogos de agora vão se enfrentar na semifinal. Eles estão na mesma parte de baixo ali da chave. Então vai ser um jogo bem interessante. Agora, para esse primeiro jogo, o Reinosal é bem favorito, né? Até porque o Lucas Burgani vem da categoria B. O Lucas é um dos favoritos lá da categoria B. Inclusive, tem uma quarta de final para jogar ali em breve contra o Felipe, se não me engano. Mas a última apresentação do Lucas Burgani contra o Gibitar, ainda na fase de grupos, o último jogo, o Lucas jogou muito forte. Então, não sei que Lucas a gente vai ver hoje. Eu espero que seja aquele jogando muito forte, que ele vai dar bastante trabalho para o Reinosal. O Ren aí joga super divisão, né? Nos torneios do circuito mundial, é campeão da primeira divisão do circuito mundial, então é um jogador novo, 17 anos, começou esse ano jogando virtual e tá dando trabalho para todo mundo, é um jogador excelente, tem muito boa técnica. Então vamos dar um pulinho lá na sala, ver se esses caras já estão prontos para jogar. Já estão, maravilha. Caramba. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Opa, boa noite, Vlad. Boa noite, Vlad. Opa, fiquem à vontade aí para começar o que vocês quiserem. Bom jogo, divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Beleza. Beijo. Vamos assistir essas duas feras aí. E quando acabar esse jogo, 9h30, temos mais um jogaço. O jogo das 9h30 promete ser um jogo muito equilibrado entre o Ted e o Gibitar. Estou muito curioso para ver, porque a última vez que eles jogaram foi um jogaço. E Mas esse agora, se o Lucas vier pra cima do jeito que ele foi pra cima do Gibitar no último jogo que eles fizeram, pode dar trabalho pro Ren, hein? Pode dar muito trabalho. Ó o Takio aí! Ô, meu velho! Tira minha cara feia daqui do chat, da coisa. Takio! Meu grande Takio, o histórico Takio. Bom te ver por aqui. A gente se encontra no Brasileiro, né? Espero que não na mesa, mas a gente se vê no Brasileiro esse fim de semana, né, Takio? Vou jogar mais um aí, vamos ver se a gente consegue ganhar dessa molecada aí de novo, porque a nossa fase de moleza acabou no final do ano passado, há um ano exatamente. Takio e eu fazíamos a final do primeiro campeonato brasileiro da CBTN, né, Mamão. organizado pela Confederação Brasileira, e foi muito legal, né? A Vamos? gente foi participar desse momento Beleza, bora. histórico lá em Chapecó, em Santa Catarina. Bom jogo aí, Ren. Bom jogo. Enquanto a gente fala aqui, já vão começar o jogo. Deixa eu colocar o contador de batidas aqui pra gente, que é sempre interessante, né? Ver o quanto de potência esses caras estão usando em cada jogada, né? Então tá ali no canto direito já. O Takio tá falando aqui no, no chat que jogou com o Ren agora há pouco. Eu vi que vocês estavam jogando, que eu estava armando o placar, né? E eu tenho que escolher o nome de um dos dois que vai jogar para o placar rastrear ali, né? E aí eu escolhi o Ren por coincidência e eu vi que vocês estavam jogando ali. O Takio falou que não teve chance, gurizada tá foda mesmo. A última vez que eu joguei com o Ren foi no rachão nosso, né? O Ren me destruiu os primeiros jogos ali, foi bem difícil, e ele tá jogando melhor do que tava, né? Esse é o problema, né, Takio? A gente que já tá velho no virtual, né? Assim, né? A gente já. Você ainda tá novo de idade, eu tô velho no virtual e na vida real também. Mas a gente já
chegou meio que num platô. Eu sinto isso, pelo menos com o meu jogo. Que a gente melhora um pouquinho, talvez piora um pouquinho, a gente fica muito próximo do nível que a gente já estava um ano atrás, né? Eu não sinto que eu melhorei muito nesse último ano. Eu acho que talvez até tenha piorado. Mas essa molecada vem muito forte, né? Peraí, a mesa mexeu. E vem forte por vários motivos. Primeiro, porque eles são muito novos de idade, então tem uma margem de crescimento maior. E segundo, e já são muito bons Mexeu sozinha, cara, tecnicamente. que esquisito. Beleza, Tá bora. certo? Deu. Então, primeiro que eles são novos, né? Então eles melhoram de qualquer forma, naturalmente, e eles são muito novos no virtual, né? Essa molecada tá começando esse ano no virtual, então eles ainda estão com uma curva de crescimento muito forte para tentar trazer para o virtual o que eles conseguem fazer na Bela. vida real. Eles ainda não, provavelmente ainda não conseguiram. Demora às vezes mais de um ano para a gente realmente trazer para o virtual tudo que a gente faz no real. E aí você vê aí em menos de um ano, né? O Reinozawa e o Vitor Motical, por exemplo, que são muito novos, estão jogando muito bem. Os dois ganharam etapas da primeira divisão. O Vitor ganhou ontem a etapa da primeira divisão. O Ren ganhou, acho que há uns 2 ou 3 meses atrás também. Já estão dando trabalho para todo mundo, né? Você vê o Léo Arata, por exemplo, que não é tão novo de idade, né? Já é um cara ali na casa dos seus 35 anos, mais ou menos, mas é um excelente jogador do Brasil, muita Isso, experiência, mexeu de novo a mesa sozinho, cara. O que tá acontecendo? e em menos de um Estranho. ano, o Léo Arata já chegou ali no top 5, né? Essa Tudo semana ele bugado. tá em quinto do ranking mundial. Lucas, Oi. Lucas, tá me ouvindo? Vamos conferir só um negocinho no seu, porque essa mesa mexendo pode ser um detalhe que você esqueceu. Abre as suas configurações ali do jogo, tá? Você tá comigo? Eu vou Abriu? desligar, ó. Sim. Eu acho que eu vou desligar aquela opção de mexer a mesa, peraí. Então, quando você abrir a posição da sala, a primeira opção daquele quadrado grande tem que estar desligado, tá? Tá desligado. Porque senão te complica a vida aí. Mas o da direita tava ligado. Eu liguei os dois agora, vamos ver. Desliga os dois, na pior das hipóteses, né? Se continuar, aí pode ser alguma outra coisa no óculos mesmo. Beleza. Boa sorte aí, bom jogo. Pode ir. Começou forte esse segundo set agora do Ih, bugou a Lucas, né? bola. Ah, foi. O Rodrigo Léo no chat aí com a gente também. Só os craques no chat, hein? Lucas Burgani, que é aluno do Léo, né? E o Ren, se eu não me engano, é aluno do Arata, não é? Me corrijam se eu estiver errado na vida real, né? Pelo menos. Tá aqui, eu dei uma dica aí no chat, né? Que parece que tá meio estranho ali mesmo, tá com lag, né? Tá com atraso um pouco. Mas esse atraso que a gente está vendo pode ser da minha conexão do computador também, não necessariamente dos jogadores. E aí a dica seria reiniciar tudo mesmo, né? Ah, o Rodrigo Léo falando aqui que o Reinozal já treinou com o próprio Rodrigo Léo e agora tá com o Léo Arata, né? Tá treinando com o Léo, muito bom. Ele é um menino, tecnicamente ele é muito bom e é muito habilidoso também, né? Não sei se vocês assistiram o jogo do Motical, a final da primeira divisão contra o James Jimmy Dean dos Estados Unidos. O James é meu aluno. Ele não está fazendo aula tão regular agora, mas ele fez bastante aula já comigo no virtual. Mas é um senhor de 60 anos, né? Tem um joguinho meio difícil, meio estranho. Fez um excelente Bela set bola. agora Relaxa. o Pô, Burgani. Um Fez um minuto aí. excelente set agora. Conseguiu equilibrar bem com o Reinozawa. Já é uma vitória equilibrar um set assim contra o Rei, né?
Mas o Vitor, o Vitor tem 15 anos de idade, né? O Motical, e deu uma surra no James de Medina na final, trocando bola rápido. O James é um cara que não joga com efeito, joga mais rápido. Aí como é que você vai trocar bola rápida com um menino de 15 anos, né? É só tiroteio, assim. O Motical fez um jogo excelente, ganhou de 4-1 a final. Impôs mesmo o jogo, assim, foi muito legal. Então a gente teve, né, como a gente estava contando esses dias no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo de jogadores virtuais, a gente teve vários jogadores do Brasil esse ano que ganharam a primeira divisão, né? Teve o próprio Rodrigo Léo que está aqui, o Taquio também, né? Mas não nesse ano, no ano passado ganhou a primeira divisão, inclusive ganhou o End of Season, né? O torneio final mais importante da temporada. O Taquio ganhou ano passado também primeira divisão. E teve o Rodrigo Léo que ganhou, teve o próprio Léo Arata, o Reinosal, o Vitor Motical, o Cleiton. Não lembro se teve mais alguém também nosso do Brasil que ganhou a primeira divisão. Posso estar esquecendo alguém aí, mas isso é fantástico, né? E todos esses jogadores, se jogarem Superdivisão com regularidade, vai subindo o nível. Daqui a pouco o Brasil está colocando aí 10 jogadores, 8, 10 jogadores aí na Superdivisão com chance de botar mais gente ali no top 15, top 20, né? Já tem dois no top 10, né? O Léo Arata tá em quinto, eu tô em oitavo essa semana, mas tem mais gente ali, né? Próprio Ren tá ali no top 50, o Ted tá no top 50 também do ranking. O Takil, se jogar, volta no top 30, né? Faz um joguinho ranqueado com algum amigo aí, Takil, só pra você entrar no ranking antes do brasileiro é interessante. Espera que a sala deu problema. Peraí, deixa eu ajudar os dois aqui. Eu não, Rei, não tô não tem conseguindo ficar na problema frente da você, mesa. não tem problema você estar fora de posição, Rei. É só você clicar para começar o jogo que já entra na posição. É porque você saiu da Ah, é? sala e aí Ah, quando vocês dois clicarem ah, você volta. Isso. Como você ficou. saiu da sala, eu acabei, a minha câmera ficou como segundo jogador, por isso que você entrou do lado de fora. Entendi. Vamos lá, segundo jogo aí, senhores. Bom jogo aí, boa sorte. Valeu. Ah, peraí. Desculpa atrapalhar. Ren, a gente está com algum problema de conexão com você porque você sumiu aqui para a transmissão totalmente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Saiam da sala e vamos entrar numa sala com o número 1 logo depois, tá? Mesmo código número 1, eu vou dar 30 segundinhos e já entro para falar com vocês e a gente continua da outra sala. Beleza. Deu algum problema, né? Ainda bem que a gente viu o Ren desapareceu. Eu vou reiniciar o meu jogo também, que é para ter certeza que o meu jogo vai estar com uma conexão estável. Esse é o problema, às vezes, quando a gente transmite o próprio jogo. Às vezes pode acontecer um negócio desse de alguém desaparecer, a gente não vê, né? E aí acaba fazendo o jogo inteiro sem ver a bola, ou sem ver o jogador. É um bug que existe no jogo já faz tempo, mas que ele acontece raramente. Na verdade, é cada vez mais raro acontecer. Vamos lá para a sala de novo. Bola. Estranho. Pronto, como vocês estão aí? Ai, Se quiserem bater um pouco de bola aí para ver se está tudo certo. deixa eu ver. Aqui para Parece que tá mim normal. parece, Acho que tá normal. aqui para mim parece bom também. Vamos lá então, vamos continuar segundo jogo. Beleza, bom jogo aí. Bom jogo. E vamos lá. Continuando então, vamos ver se o nosso placar vai estar funcionando. Tudo funcionando. Só preciso reiniciar o nosso contador de batida. Que é sempre legal de ver, né? Uma cortesia do nosso amigo ucraniano Bibchik. O Bibchik dá tanto suporte para a comunidade brasileira.
De vez em quando eu chamo ele e dou umas aulas de graça para ele, por agradecimento, para ele me ajudar tanto com essas coisas de internet, porque o tio aqui é muito mané. Não manjo nada de internet. O Ren tem essa característica, né? Jogadores habilidosos, o Takio também tem uma característica muito semelhante de surpreender o adversário com bolas em locais que a gente não está acostumado, fazendo a bola andar de jeitos que a gente não espera tanto, né? Então é difícil jogar contra o Ren por causa disso. Ele, de repente, ele faz um bloqueio para baixo, de repente ele faz um contra-ataque de uma bola que você não está esperando, uma variação de efeito dentro da mesa, né? Um bloqueio um pouco diferente, usando os ângulos da mesa, uma diagonal curta. Então, são jogadores que têm bastante habilidade. E fecha o primeiro set também foi equilibrado, né? O Lucas está conseguindo equilibrar bem esse jogo. Precisa ser mais agressivo, Lucas, né? Quando a gente joga contra caras muito habilidosos, a gente não pode dar muito tempo para eles, porque senão eles vão entortar o outro jogador, né? Então não pode dar muito tempo de bola, tem que estar sempre agressivo em cima do jogador ali o tempo todo. É exatamente como está tentando o Lucas. Logicamente mais fácil falar do que fazer, né? Mas o Lucas tem que ir para cima, tem que botar pressão, até porque ele não tem nada a perder, né? Ele é um jogador com uma pontuação bem mais baixa do que o Ren, é um jogador da categoria B, então realmente ele tem que pensar, eu no lugar dele pensaria assim, eu vou ter que atacar tudo que der, não necessariamente arriscar e dar ponto de graça, mas ele tem que ser agressivo sempre que der tempo, porque senão, se deixar outro jogador tranquilo ali com tempo de bola, acontece isso, ó. O rei vai para cima, varia saque, ataca com facilidade, fica muito difícil jogar. Olha que contra-ataque lindo. O ataque do Boa Lucas bola. já foi Tá bom. maravilhoso. Você vê ele Valeu. reconhecendo ali. Que bola fez o rei, né? De novo. Você é louco, pô. Dá até um susto, né? Eu lembro de uma vez, ele tentou de novo, é abusado também, moleque, né? Eu lembro jogando com o rei. Tomei um strawberry aí violento seu, hein? Puta merda. Boa. Acho que foi sorte. Entrou. Foi nada, velho. Foi sorte nada, Reina. Enrola a gente, que eu lembro que eu tomei um de você um dia que eu nem mexi a mão também, né? Não vem com esse negócio de sorte, não, que a gente não cai nessa, hein? É, você é louco. Foi. Não, às vezes deu certo, hein? Algum. Muita habilidade, né? Muito tempo de reação. Ele e o Motical, por exemplo, tem um tempo de reação tão rápido. Às vezes entra numas trocas de bola rápida que a gente pensa, pô, eu ataquei rápido, a bola vai voltar mais lenta pelo menos, e quando vê, eles já estão dando em cima de novo. Possivelmente eu jogue semifinal, né? Eu já ganhei minha jogo de quartas de final, joguei com o Thiago, que também é um outro jogador que veio da categoria B. O Motical deve jogar com o Luiz Namastê nos próximos dias aí para definir quem joga comigo na semi, né? Porque quem ganhar desse jogo que a gente está assistindo agora joga com o vencedor de TED e de Bitar. Eles dois jogam hoje às 9h30 da noite, a gente vai transmitir. E provavelmente o Moticala ganhe, né, do Luiz Namastê, porque o Luiz também é um jogador da categoria B. O Moticala frango favorito, aí tá numa fase ótima. Olha a Sônia Nozal aí no chat com a gente. Sônia, o seu menino está jogando Bela. demais hoje, viu? Tá com a macaca ele, viu? Tá errando nada. Olha como joga fácil. Então vou ter provavelmente um jogo com o Motical agora na próxima rodada. E eu já tô ansioso para esse jogo, porque eu nunca joguei com o Motical, que eu me lembre pelo menos, né? Não, torneio com certeza não.
E é um jogo que eu tô ansioso para ver. Quero ver o que ele vai fazer contra o meu estilo de jogo, né? Ele que troca a bola muito rápido. Vai ser um jogo difícil para mim, com certeza. E estamos indo aqui, olha como cresceu o Reina. Parece que aqueceu, não tá dando chance pro Lucas Burgani, né? Tá atacando muito forte agora. Agora é hora do Lucas sacar um pouco mais curto, tentar atacar, exatamente como ele está fazendo agora, né? Sacando um pouco mais curto, tentando cadenciar um pouco, né? Esfriar um pouco o rei. Conseguiu uma bola interessante agora, Lucas, hein? Coisa. É isso aí, tem que tentar atacar mesmo, tá certo, faz parte. Quando o adversário é mais forte que você e ainda assim tá atacando bem e tá acertando bem, só te resta ir pra cima. Que rally bonito agora dos dois, fechou bem o ponto agora o Lucas Burgani, né? Que bola difícil. Começou bem nesse set, hein? Atacando bem, ó, cadenciando o jogo, é isso que ele tem que fazer. Se ele ficar dando muita bolinha pro Rei atacar, começa a ficar difícil, né? Pelo menos muda um pouquinho o panorama do jogo, coloca o Rei num estado de alerta um pouquinho, né? Quando o adversário está te atacando, você entra num estado ali de alerta diferente, né? Fica menos confortável o jogo normalmente. Tá sobrevivendo bem ali o Lucas Burgani nesse set, em bom momento do Lucas. Tem que sacar mais curto, não pode ficar sacando tão longo. Agora sim, ó. Olha que ataque bonito do Lucas, hein? Nessa bola curta. Me surpreendeu, né? Encurtou bem na recepção. Exato, tá jogando bonitinho, Lucas. É isso que ele precisa. Tentou um saque rápido ali para surpreender o Rei. Entrou numa troca de bola rápida. Tá saindo um pouquinho o saque, né? Ó, tem um set point Lucas, hein? Erro de saque do Rei. Jogou muito bem o Lucas, conseguiu ganhar o seu primeiro set nesse jogo, hein? E ele não ganhou necessariamente atacando o tempo todo. Teve uma bola ou outra assim que ele atacou muito bem, mas ele conseguiu jogar curto e ganhar os jogos ali dentro da mesa, não deixando o Rei atacar muito bem. Agora tem que manter uma estratégia parecida, né? Jogo mais curto. Esse saque na direita tá escapando um pouquinho, né? Se ele fizesse um pouquinho mais diagonal, ó, como fez agora, só que também escapou. Tá louco, Ren. E o Rei habilidoso meteu essa bola por fora, pelo jeito, né? Daqui Foi não deu bom, pra né? Por fora. Puta merda, você deu por fora aqui baixinho. Pô, vai. ver. Realmente fica difícil, né? Bola pesada agora do Lucas, bem na ponta da mesa. Mais uma bola pesada, pode ser um caminho para ele, né? Pesar, já que se não der para pôr curto, pesar bem a bola por baixo, para pelo menos obrigar o Rei a abrir um pouco mais o ângulo da raquete e atacar com mais giro. Belíssima troca agora dos dois. Só se segurou bem ali o Rei, né? Rei ganhando esse set já fecha o jogo em 3 jogos a 0. Que é o esperado, lógico, né? Mas que jogo bonito fez o Lucas. Principalmente da metade para frente aí do jogo, ele conseguiu botar bastante pressão, conseguiu controlar as bolas, forçou erros como esse, por exemplo, do Ren, né? Tá conseguindo jogar muito bem o Lucas. Tem 5 match points no Ren. Salvou o primeiro, salvou o segundo com um erro de saque. Agora vai pra cima o Ren na terceira Boa. bola e finaliza o Valeu, jogo. mano. Você Valeu. joga muito, não tem como. Tá muito Eu- além do meu nível, você é louco, não dá. Boa. Que jogaço, hein? É difícil jogar com o Rei, né, Lucas? Ele é muito Não habilidoso, dá, né, cara. cara? Muito, muito, muito. Ele põe giro muito fácil na bola. Não... A bola anda bem. O Rei está de parabéns, está numa fase muito boa, cara. Muito bom ver você Uhum. crescendo aí no VR.
O Lucas também tá jogando demais. Esse último jogo, o Lucas conseguiu segurar mais dentro da mesa ali, conseguiu botar pressão, foi bem interessante o jogo, mas realmente tem uma diferença ali de tempo de reação, né? É difícil, difícil jogar. Mas foi um jogo muito bonito de assistir, viu? Parabéns para vocês. O Ren agora passa para a semifinal, vai jogar com o vencedor do TED e do Gibitar, que a gente vai transmitir daqui uma meia hora aqui no canal. Hein? Vamos transmitir a outra quartas de final. E o Lucas está vivo ainda na categoria B, né, Lucas? Que é a sua categoria de Tô, origem. Tem um tô. jogo contra contra quem? Felipe que ainda não tá marcado. Contra o Felipe, né? Me avisem desse Isso. jogo para tentar transmitir. Vamos torcer para Beleza, dar certo, tá bom? Uhum. beleza. Pô, Vale. brigadão de novo, Vlad, pela transmissão aí. Valeu, Eu que Ren. Não agradeço. dá, o ni- é nítido quando eu tô jogando com você, o seu nível é muito maior do que o meu, mas é legal pra sentir umas bolas mais difíceis e tal, um jogo mais sólido. Aham. Pô, brigadão. Valeu, Vlad, pela transmissão. Valeu, pessoal que assistiu aí. Valeu. Valeu, queridos. Obrigado Valeu, mais uma valeu. vez aí pelo show. Valeu, Vlad. Valeu, Rei. Abraço, até breve. Valeu. Valeu. Muito legal, muito bom. Que jogo, hein? Que jogo. O Rei, claro, confirmou o favoritismo, mas o Lucas tem se virado bem, né? Contra esses jogadores que têm mais pontuação que ele. Ainda está vivo na categoria dele de origem, que é a B, né? Tem tudo aí para chegar nas finais, é um dos favoritos, né? Categoria B bem disputada também, né? A gente já tem o Antônio numa semifinal contra o Junior Horn, que ganhou agora há pouco do Leandro Stakeholder. O Junior Horn jogou muito, defendeu demais. Eu quero ver se ele consegue repetir essa performance contra o Antônio. Pode ser um jogo bem interessante, pode dar bastante trabalho ali para o Antônio. E vai ser um jogaço essa semifinal. E o Thiago tá na outra semi, se eu não me engano. Tá na outra semi, né? Que ele ganhou do Paulo Wolverini. Tá esperando o vencedor aí justamente do Lucas Burgani e do Felipe. Quem passar vai ser um jogão também contra o Thiago. Então, daqui uma meia hora, 35 minutos, a gente abre a transmissão para o último jogo de hoje, do TED contra o Gibitar. Eu estou muito curioso para esse jogo, porque o último jogo deles foi muito bom. Na verdade, foi um dos melhores jogos que eu vi o TED fazer. Ele estava atacando demais, estava regular demais, e o Gibitar se segurando. Esse jogo entre os dois pode ser bem interessante, viu? Bem interessante. Estou curioso. Podem esperar muita troca de bola. O Ted girando muito forte a bola. O Gibitar tem bloqueios muito bons, tem jogadas de ataque também interessantes. Usa bem os ângulos, os cantos da mesa. É um excelente jogador de controle. Então, daqui a pouquinho a gente vê como é que vai ser isso aí. Obrigado, pessoal, aí no chat. Tá aqui o Rodrigo Léo, Dona Sônia Nozawa, seu menino ganhou. Vai ter uma parada dura contra o vencedor de TED e Gibitar na próxima rodada. É, mas é um dos favoritos para o torneio, né? O Rinozawa tá voando na mesa. É um dos favoritos com toda certeza, ainda mais com o Léo Arata fora, né, desse torneio, não pôde jogar. Tem tudo para chegar nas finais aí o Ren. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. E a gente conversa daqui a pouco, daqui uma meia horinha aí, para assistir o nosso último jogo da noite. Abraço para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Até breve.